Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia e hoje começaremos uma série dentro de uma série. A série que nós estamos tratando é sobre a Bíblia e hoje nós começamos a falar a respeito sobre interpretação de profecias. Nós postaremos aqui por volta de 6 ou 7 vídeos sobre este tema. E hoje é o primeiro vídeo e hoje falaremos como devemos interpretar profecias, dando uma orientação geral a respeito do que é um profeta, do que eram profecias ou do que são profecias, e vamos falar um pouco a respeito dos dons de profecia. Será que eles ainda existem ou será que cessaram? Então, venha comigo para nós entendermos um pouco mais a respeito deste tema. Primeiramente, hoje, quando nós falamos de profecia ou de profeta, que muitos se apresentam hoje como profetas, a gente tem aquela imagem daquela pessoa excêntrica, aquela pessoa que anda no meio das ruas gritando e anunciando que o fim está próximo. Geralmente é essa imagem que a gente tem. Porém, é importante que nós quebremos esse preconceito que nós temos e que nós entendamos o que é um profeta, o que é uma profecia. Esse é o primeiro passo para nós interpretarmos corretamente as profecias bíblicas, que não são poucas. Então, o primeiro ponto que nós temos que elencar aqui é definir o que é o profeta. O profeta nada mais é do que uma pessoa, pode ser homem ou mulher, enviada por Deus com uma profecia. E o que é essa profecia? Essa profecia nada mais é do que uma mensagem da parte de Deus. Então tenha esse conceito muito claro na sua mente. O que é um profeta? Um profeta é uma pessoa enviada por Deus com uma mensagem de Deus para ser transmitida para outras pessoas. Esse é o conceito mais fundamental de profeta. No Antigo Testamento, nós temos diversas definições do que seria um profeta. Então, você vai ter Moisés dizendo: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Você encontra isso em Números, capítulo 11, versículo 29. Você pode perceber que tanto no Antigo como no Novo Testamento você tem a figura dos profetas. Uns com uma característica, outros com outras, porém todos têm algo em comum, que é essa mensagem dada diretamente por Deus para que ele transmitisse essa mensagem para outras pessoas. Então por isso que Moisés fala aqui, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Você vê essa característica muito marcante com os profetas do Antigo Testamento. Eles eram tomados pelo Espírito de Deus e assim falavam em nome dele. E em algumas vezes o Espírito Santo, depois da mensagem, deixava essa pessoa. Então você tem outros relatos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz que todos os porta-vozes divinos anteriores, ou seja, lá do Antigo Testamento, e os autores inspirados das Sagradas Escrituras, eles eram chamados de profetas. Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como que é essas muitas maneiras? Às vezes era por meio de sonhos, às vezes era por meio de visões, às vezes era por meio de teofanias. Então, tinham diversas maneiras pelas quais Deus se comunicava com os seus servos para que estes passassem a sua mensagem. É muito interessante a gente observar essas diversas maneiras. E todos aqueles que escreveram as escrituras, que eram inspirados pelo Espírito Santo, acabavam sendo também considerados profetas. Então Moisés é considerado profeta, Davi, Neemias, Esdras, Josué e assim por diante. Numa leitura que você faça do Antigo Testamento, nós vamos perceber que parece que havia naquele tempo escolas ou comunidades de profetas. E esses profetas, eles tinham algumas características em comum. Por exemplo, eles tinham adoração itinerante, ou seja, saíam de lugar para lugar, acompanhada de música, isso você pode encontrar no livro de Salmos. Você tinha comportamentos excêntricos desses profetas. Você tinha proclamação destemida da verdade, eles não tinham medo de
dar a mensagem de Deus, não importa o que eles sofreriam como consequência. Eles também tinham a capacidade dada por Deus de predizer o futuro, eles interpretavam e explicavam sonhos, eles tinham acesso a outras informações ocultas. Eles também denunciaram Israel e nações vizinhas, eles anunciavam tanto bênçãos como maldições, e algumas profecias relacionadas a batalhas, a governantes e ao próprio Messias ocorreriam muitos anos depois. Só para você ter uma ideia, a profecia que está lá em Isaías 53 a respeito da vinda de Jesus Cristo ocorreu aproximadamente 700 anos depois. Então você percebe que os profetas ali no Antigo Testamento eles tinham umas características bem comuns entre eles. E todas essas características, elas pressupunham que eles recebiam o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para poder transmitir a mensagem que recebiam de Deus. Com o Novo Testamento, é interessante a gente observar que todo o povo de Deus acaba sendo chamado de profeta em um sentido muito especial. Nós falaremos desse sentido mais para frente. Mas é interessante a gente observar. Lá em Atos, capítulo 2, versículos 16 a 18, diz: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o que eu quero dizer quando estou falando que todo o povo de Deus agora é considerado profeta? Simples. O profeta não é aquele que recebe uma mensagem de Deus e transmite essa mensagem? Ora, nós hoje temos a palavra de Deus em nossas mãos. Aqui está a profecia, a mensagem de Deus. Então, quando eu pego e prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. Não confunda com aquelas pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus, mas na verdade estão falando coisas da própria cabeça. Isso não é profecia. Isso é outra coisa. Então a profecia hoje é você pregar a palavra de Deus. Então nisso você percebe como é importante nós definirmos o conceito. Porque se o profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus e a transmite, nós temos a mensagem de Deus na nossa mão e se nós a transmitimos, nós estamos funcionando como profeta. É claro que não se confunde com os profetas tanto do Antigo como do Novo Testamento, como nós falaremos um pouco mais para frente. Agora, profecia. A profecia é o pronunciamento guiado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, o salmista diz: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso está lá no Salmo 51:11. Perceba que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não fazia morada ad eterno nas pessoas. Do jeito que ele entrava, ele poderia sair. Agora, no Novo Testamento, veja o que diz 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então perceba que a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo fará morada definitiva em nós. Não é como acontecia no Antigo Testamento. Então você tem essa diferença que é uma diferença bem importante. Então, hoje, nós, convertidos, nós, povo de Deus, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Último ponto interessante aqui dessa questão de profecia é que lá em Deuteronômio 18, de 15 a 22, nós percebemos que ali há a previsão de novos profetas que viriam e também de falsos profetas. Então, Moisés, quando ele escreveu, ele fala que viria um profeta, ele aponta para Jesus Cristo nesse sentido, mas também em outros profetas que viriam a partir dele. Ele também já alerta quanto a falsos profetas que viriam, e nós deveríamos ficar atentos com relação a isso. E esse alerta quanto aos falsos profetas já nos ajudam a entender o próximo e último ponto do vídeo de hoje, que é a respeito dos dons de profecia. Será que ainda existe? Será que não? O que nós temos a falar a respeito dos dons de profecia? Quando nós falamos de dons de profecia, nós não podemos confundir o dom da pregação
com o dom da profecia. São dons diferentes. Eu coloquei os textos aí como referência, mas o que nós temos que entender é o seguinte: quando eu falei que você pregar hoje a palavra de Deus, você está servindo como profeta, é no sentido de que você está transmitindo a mensagem de Deus. Mas eu não estou querendo dizer que isso tem a ver com dom de profecia. Quando nós falamos de dom de profecia, é como se o Espírito Santo falasse coisas novas hoje em dia para você ou para mim que não está na Escritura. Isso já não existe mais. Esse dom de profecia nesse sentido acabou. Então, quando pessoas aparecem, igual aconteceu no último mês, parece que dia 30 de abril, eles estavam falando que o mundo ia acabar, apareceu um monte de gente na internet dizendo que tinha recebido uma revelação e que o mundo iria acabar dia 30 de abril. Isso nós vemos todo ano, acontece isso. Na época do ano 2000 aconteceu muito, virada do milênio, que o mundo ia acabar. Isso aí é tudo balela. Isso não existe. Hoje em dia não há revelação nova. Ou podemos generalizar, não existe revelação. Quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo te auxilia no entendimento e na compreensão, o que há é iluminação. Iluminação do Espírito Santo. Se você tiver hoje uma revelação, essa revelação deveria ser inscrita na Bíblia. Certo? Então hoje, se você ouvir alguém dizendo que teve uma revelação de Deus, tome cuidado. Então, como eu já disse, o dom da pregação é outro. Daí você coloca aí a pessoa que tem o dom de ensinar, aquela que o Espírito Santo instrui, guia e consegue fazer com que a gente entenda os conceitos bíblicos e tudo mais. Então, são dons diferentes. Na profecia, Deus coloca as palavras na boca do profeta. Isso você vai encontrar em Deuteronômio, em 1 Coríntios, eu coloquei aqui as bases bíblicas. Então o Espírito Santo ele vai colocar a palavra. Sabe quando você lê na Bíblia e está lá escrito essa fórmula? Assim diz o Senhor. Isso é uma revelação. O profeta recebeu essa revelação e pronunciou, e esse pronúncio dele foi escrito nas Sagradas Escrituras. Isso é revelação. E é isso que acontecia quando o dom da profecia ainda estava vigorando. A profecia ela vinha direto do Espírito Santo. O profeta ele era tomado pela profecia. Você tem que entender aí que até Saul profetizou. Você lembra que depois o rei Saul ele tropeçou, parou de seguir a Deus e a gente sabe o que aconteceu com a entrada de Davi no lugar dele e tudo mais. Então até ele profetizou, ele foi tomado pelo Espírito Santo e falou da parte de Deus. Com o livro final do Novo Testamento, Apocalipse, ele fecha o cânon do Novo Testamento, Deus completou o cânon da Bíblia. Você pode encontrar lá em Apocalipse 22, 18 e 19. E não deu nenhuma revelação canônica adicional. Ou seja, fechou Apocalipse, fechou a Bíblia, fechou o cânon e já era. Não existe mais revelação posterior a isso. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Que o dom da profecia, que existia até o Novo Testamento, ele cessou com o fechamento do cânon bíblico. É interessante a gente observar que quando a gente fala de profeta, a gente tem a tendência de apontar apenas os profetas do Antigo Testamento. Só que nós temos relatos de profeta no Novo Testamento. Como eu falei anteriormente, nós temos o exemplo lá de Ágabo. É interessante observar que quando termina o Antigo Testamento, o último livro é o livro de Malaquias, nós temos um intervalo de 400 anos antes do Novo Testamento. E nesse período cessaram as atividades dos profetas. Você não tinha profeta nesse período. Esse é um dos motivos pelos quais nós não aceitamos os livros apócrifos, que são aqueles 7 livros que você encontra na Bíblia da Igreja Católica Romana. Então, esses 7 livros foram escritos nesse período intertestamentário e os próprios judeus na época não reconheciam profetas nesse período. O próximo profeta que terá já é João Batista, que já vem 400 anos depois. E nós temos ali depois uma sucessão de profetas um pouco menos relatados do que no Antigo Testamento, pois a ênfase vai cair sobre Jesus Cristo e sobre os apóstolos, mas é interessante que nós tivemos a cessação dos profetas do Antigo Testamento antes da vinda de Jesus Cristo e depois nós tivemos também a cessação
dos dons da profecia a partir do fechamento do cânon do Novo Testamento. É bem interessante a gente observar esse detalhe. Olha que interessante o que diz em Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha que interessante esses dois versículos. Você percebe aqui todas as características que nós falamos a respeito de profetas anteriormente. Então veja, primeiro termo, né? Desceram alguns profetas de Jerusalém. Aqui já fala dos profetas. Foram para Antioquia e tal. E apresentando-se um deles, tá, o Ágabo, dava a entender pelo Espírito, então perceba, pelo Espírito que usou ele para falar. Então ele, você pode falar, tinha o dom da profecia, que estava para vir grande fome para todo mundo. Ou seja, ele predisse o futuro. Era uma das características dos profetas. Daí continuou, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então perceba que se concretizou essa predição dele. Essa concretização da profecia era uma das maneiras das pessoas afirmarem que aquele que estava dando a profecia, ela vinha realmente de Deus. Caso houvesse uma profecia que não se cumprisse, você sabia que aquele profeta não era de Deus. É bem interessante esse exemplo de Ágabo. E nós temos mais um dele, lá em Atos 21, 21, versículos 10 e 11, que diz: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, olha o termo de novo, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Perceba que todas as características também estão aqui. O termo profeta, falando da, vamos falar, excentricidade, talvez? Ele pegando o cinto, representando, né? Ligou o cinto com as próprias mãos e tal. Ele fez uma representação ali, que era uma característica muito comum com os profetas do Antigo Testamento. E disse lá, ó, isto diz o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava falando por meio dele. Assim os judeus farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, prenderão o dono do cinto. E quem era o dono do cinto? Paulo. E foi justamente o que aconteceu. Ele foi para Jerusalém e foi preso. E depois dessa prisão, ele acaba chegando até Roma. Então veja como é interessante nós observarmos essa característica comum entre os profetas, principalmente com relação a este aqui do Novo Testamento. Agora, para encerrar, lá no capítulo 1, que trata da Escritura Sagrada, da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o seguinte: foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Ou seja, isso nós estamos tratando da revelação que foi dada e que Deus a fez ser escrita, ou seja, a Bíblia. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, e olha o ponto importante aqui, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Hoje não temos profecias da maneira como tínhamos na época do Antigo e do Novo Testamento. Deus não fala diretamente por meio de sonho, por meio de teofania, por meio de tomar a pessoa e fazer com que ela fale. Não. Deus nos fala a sua vontade por meio das Sagradas Escrituras. E se você estiver com curiosidade, aqui nós temos as referências bíblicas que trata desse ponto sobre a cessação do dom da profecia e também um pouco a respeito da inspiração da palavra de Deus, que é hoje a nossa profecia, a nossa única regra de fé e prática. Qual a conclusão que nós chegamos de tudo isso? Que o dom da profecia não existe mais.
E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro o conceito de profeta de profecia e de dom de profecia. E a partir da semana que vem, nós começaremos a explicar como fazer para interpretar textos proféticos da Bíblia. Não é um assunto fácil, não é um assunto tranquilo, mas depois que você aprender alguns roteirinhos de você seguir na hora de ler essas profecias, eu te garanto que facilitará muito o seu entendimento sobre as profecias. E isso vai evitar muitas coisas ruins. Por exemplo, de você ler lá uma profecia que na verdade já ocorreu e pensar que isso ainda vai acontecer amanhã ou daqui a alguns anos. Então vai evitar diversos problemas interpretativos. Então já te convido para que na próxima semana, se Deus permitir, você acesse aqui o nosso vídeo para acompanhar o desenrolar dessa série dentro da própria série de estudos sobre a Bíblia. Beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e essa semana que se inicia. Até a próxima!